tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido no canal 49 todos os domingos às 7 horas da tarde e retransmitido à terça-feira às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o diácono João Sousa, de Hanford, fazendo o programa juntamente com António Borba. Boa tarde, António. Como é que estás? Estás bom? Bem, obrigado, João. Tu como é que estás? Estou bem. A gente ainda pode dizer Feliz Páscoa. Pois, já... Foi só há uma semana. Estamos ainda no tempo pascal. Feliz Páscoa. Igualmente, Feliz Páscoa para ti também. E para todos os nossos televidentes, como dizem os mexicanos. Sim, senhor. Ok, estamos então no segundo domingo da Páscoa. Hoje é dia 12 de Abril. Olha, daqui a 3 dias é preciso fazer os taxos, os income tax. Dia 15 de Abril. Não é? Está quase. É esta semana. Tiveste que nos lembrar disso, não. As coisas boas às vezes vêm com outras coisas também menos boas, não é? Segundo Hoje domingo da Páscoa. é também o domingo da Divina Misericórdia, não é? Que é isso? Bem, acho que o Padre Manuel da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, eu sei que ele tem uma grande fé a esta devoção. Foi uma freira, não foi? Uma freira que viveu, parece-me que foi entre 1905 até 1938, ou qualquer coisa assim, na Polónia, e Nosso Senhor apareceu-lhe e pediu-lhe que ela fizesse algumas coisas. Uma delas foi a imagem da Divina Misericórdia, que é aquela imagem que nós vemos às vezes na igreja de Cristo com a sua mão esquerda sobre o peito e dois raios, um branco e um vermelho, a mostrar-se. E depois ele pediu a ela que ela fizesse ou que pedisse que fizessem uma festa e também que fizessem uma novena e que nós, tem várias coisas, mas que nós prestássemos de uma maneira especial muita atenção às 3 da tarde, que foi a hora em que Nosso Senhor morreu. Uhum. E parece-me que foi o Papa João Paulo II que a canonizou, porque ele era cardeal na Polónia nessa altura e, portanto, ele soube bastante acerca dela e foi ele que a canonizou e instituiu a festa da Divina Misericórdia. Ela não era aceita até mesmo por membros da igreja, não acreditavam na história dela, mas João Paulo II, mesmo desde novo, achou que havia ali qualquer coisa do céu e sempre teve uma simpatia para com ela e então, uma vez que sendo Papa, reabilitou-a. Como é que dizem o nome dela? Eu digo Faustina Kowalska. Kowalska. Mas é com um W e, portanto, se fosse aqui nos Estados Unidos, nós diríamos talvez Kowalska. Mas aquilo é polaco. A polaco é Kowalska. Kowalska. Faustina Kowalska. Sim, senhor. Agora é Santa Faustina. É, exatamente. Segundo domingo da Páscoa. O segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Queres então ler a primeira leitura? Sim, com muito gosto. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vemos aqui da parte de São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, a intenção de descrever aquela comunidade cristã iniciante em que estavam a começar a pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E realmente tem aqui vários aspectos que são muito positivos, não é? Vê-se que era uma comunidade alegre e diz mesmo que era assim, eles tinham um só coração, ninguém chamava seu o que pertencia e tudo era em comum. Isto não é o welfare, isto é um outro sistema. É um sistema que, por amor, os que mais tinham punham à disposição o que tinham dos que menos tinham. E assim todos podiam ter o que necessitavam,
Será isto o retrato de uma comunidade como ela acaba de sair das mãos de Jesus logo no começo? Achas? Eu acho que, claro que devia haver muitas comunidades naquela altura. Isto é o exemplo de uma comunidade que na realidade tinha levado a sério os mandamentos de Jesus e decidiu que nós vamos pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E eu acho que às vezes há comunidades que podem não ser exatamente como estas, mas há grupos de pessoas que têm um ideal e vivem esse ideal. Eu não quero de alguma maneira nenhuma comparar o Centro Cultural Português a isto, porque não é, mas o Centro Cultural Português em Interloque, que deu início, depois mais tarde, à Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, foi um grupo de pessoas, um grupo de jovens que, na verdade, viveram um ideal que disseram: nós precisamos de um lugar que podemos chamar nosso e ao qual as pessoas se possam sentir bem-vindas. E fizeram muitos sacrifícios para que, na realidade, esse sonho existisse. E vemos o resultado desse sonho. Diz-se hoje em dia que é pela árvore, é pelos frutos que se conhece a árvore, não é? Portanto, na realidade, acho que foi um pequeno exemplo de uma comunidade que disse: nós vamos viver a sério o Evangelho. Temos aqui este exemplo desta comunidade que São Lucas nos descreve, em que eles põem tudo em comum, em que partilham tudo. Como seria bom se nós hoje em dia fôssemos capazes de fazer isso? Se pudéssemos viver em comunidades de um só coração e de uma só alma. E não quer dizer que tivéssemos todos que pensar igual, porque as pessoas são diferentes, mas que respeitassem a todos, que se ajudassem, que as decisões fossem feitas em benefício do bem das pessoas, que é uma das coisas que o Papa Francisco não se cansa de repetir, a pena que ele tem de que as grandes decisões económicas no mundo são feitas em benefício das grandes companhias e não em benefício das pessoas, e que muitas vezes, por causa dos negócios darem muito dinheiro e darem depressa, que se machucam as pessoas, que não se preste atenção às necessidades das pessoas. E isso dá pena. São Lucas pinta aqui uma comunidade diferente, não é? E as pessoas, até alguns, iam ao extremo de venderem o que era seu e depunham aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem por aqueles que tivessem necessidade. Realmente, há mais alegria no dar do que em receber. E aquele jovem rico do Evangelho, que nós já ouvimos muitas vezes, quando ele também sentia um chamamento a um nível mais alto de intimidade com Deus, Jesus disse-lhe: o que te falta agora é venderes o que tens, dá aos pobres, vem e traz um tesouro no céu. Ele não foi capaz de dar esse salto naquele chamamento individual de Deus para ele. Estes da comunidade da primeira hora, entregaram-se por completo à vontade de Deus e eram alegres. Uma das coisas que se nota aqui também é a importância dos apóstolos. Eles é que eram as figuras centrais. Bem, Jesus Cristo era a figura central, não havia nenhuma dúvida disso. Mas as pessoas todas tinham muito respeito pelos apóstolos e escutavam-nos, como sendo eles aqueles encarregados ou serem o depósito da palavra de Deus e que agora tinham que a transmitir pelo mundo inteiro. E a outra razão era que eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. E isso na pregação da primeira hora era muito típico. Os apóstolos diziam: Jesus ressuscitou e nós somos testemunhas destas coisas. Nós estivemos à mesa com Ele, nós comemos e bebemos com Ele e somos testemunhas disso. E a gente vê que nesta primeira hora, nesta primeira comunidade, os apóstolos tinham realmente um lugar de proeminência. E nós temos também uma comunidade que é muito generosa. E eu vou usar um exemplo que, só para ilustrar o que estou a dizer, como muitas pessoas sabem, em 2012 nós fomos ao Brasil, fomos às equipas de Nossa Senhora, ao encontro mundial das equipas de Nossa Senhora, e tivemos o privilégio, no último dia, antes de virmos para cá, de visitarmos uma das casas
o Sr. Padre Mata, que já faleceu, mas que muita gente da nossa comunidade conhece o Sr. Padre Mata porque eu acho que ele que é um santo. Ele vinha aqui, pedia e deu a sua vida pelos mais pobres. E foram 2 casais, fomos lá visitar essa casa e ao visitarmos essa casa ficámos extremamente tocados pelo carinho, pela alegria daquelas crianças, o carinho das irmãs que tomam conta dela e pelas crianças, a alegria daquelas crianças. E quando nós íamos sair, eu perguntei à irmã que estava encarregada e disse: quanto é que custa para fazer face às despesas mensais desta casa? E ela disse: são $5.000 por mês. E eu pensei, e até o Almano Costa estava comigo, estava a Albertina e a Maria, e eu pensei, se nós conseguíssemos voltar aos Estados Unidos e conseguir fundos, conseguíssemos $5.000 por mês para apoiar esta casa, seria uma coisa boa que nós fazemos, porque o dinheiro todo vai diretamente para aquelas crianças. E viemos para aqui, começámos a falar acerca disso. Para fazer uma história comprida, temos um grupo de pessoas que todos os meses contribuem já mais de $5.000 para ajudar esta causa. Portanto, não é nós, mas eu queria dizer isto só porque a comunidade é uma comunidade generosa, é uma comunidade que nós pedimos e as pessoas ajudam. E isto é um exemplo, mas há muitos outros exemplos que se vê em que as pessoas são generosas e dão. Não quero dizer, às vezes, aqui diz que eles que vendiam tudo e partilhavam tudo. Isso, claro, que é o último grau de vender tudo e entregar. Mas acho que as pessoas podemos ser generosos de muita maneira. Acho que o essencial é nós não sermos escravos daquilo que temos, mas usarmos aquilo que temos para fazer face à escravidão, àquilo que os outros precisam. Yeah. E talvez seja bom também dizer isso, porque isto está assim, a gente só ouve esta pequenina passagem e há mais. E é bom que a gente diga isto também, é que eles não eram obrigados a fazer isto. Faziam isto porque queriam, sentiam-se impelidos a uma coisa assim. Porque houve um casal, naquele tempo, o Ananias e a sua esposa, creio que era Safira, venderam também uma terra e tiraram uma parte do dinheiro para si e foram ter com os apóstolos e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos e disseram: olha, aqui está o produto da terra, daquela terra que vendemos. E São Pedro disse ao Ananias: porquê é que vieste mentir ao Espírito Santo e a nós? Interessante que ele usou mentir ao Espírito Santo, porque estão a fazer aqui a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, e a nós. Tu tinhas a tua terra, não eras obrigado a vendê-la. E mesmo que a vendesses, podias dar só metade ou uma parte, e ficaste com uma parte e vieste para aqui mentir. E que Deus ia castigá-lo e ele caiu morto. Não é? E dali a 3 horas chega a mulher e São Pedro perguntou-lhe: isto é que é a oferta que vocês deram, isto é a terra inteira? E ela disse: é, sim, senhor. E ele disse: olha, os que acabaram de sepultar o teu marido já vêm e vão-te levar a ti também, porque vocês estão a mentir ao Espírito Santo e não precisam fazer isso. E ela também caiu morta e foi sepultada. Portanto, a gente ao ouvir isto não deve ficar agora com a consciência pesada a dizer: eu tenho que vender tudo e dar aos pobres. Eu penso que no fim de contas o que acontece é que cada um tem o seu chamamento e cada um deve cumprir para si o chamamento de Deus para aquela pessoa. O jovem rico, por exemplo, teve uma chamada para ir mais longe e ele sentia-se impelido pelo Espírito e não sabia bem como fazer e foi perguntar a Jesus. E Jesus interpretou para ele, naquele momento, o que é que Deus queria àquele nível mais alto de santidade. E ele não teve coragem de dar o salto. Mas nem toda a gente tem que fazer o que Jesus disse ao jovem rico. Toda a gente o que tem que fazer é descobrir para si a vontade de Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de ti? O que é que Deus quer de cada um? É que assim todos serão felizes se fizerem a vontade de Deus para si, para cada um, segundo o seu chamamento. Olha, António, eles dizem que vamos a meio. De maneira que a gente agora vai descansar, vocês não vão muito longe. A gente volta daqui a 1 minuto, então, até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming.
Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Olá, bem-vindos à segunda metade do programa Nossa Fé, Nossa Vida, neste segundo domingo da Páscoa, o Domingo da Misericórdia, como é conhecido. E nós vamos então, na primeira parte, lemos do livro dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, haver uma comunidade ideal, segundo escreve São Lucas, com um só coração e uma só alma. E agora vamos à leitura do Evangelho para este segundo domingo da Páscoa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, António, temos aqui um relato muito completo daquele primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou, do que se passou à noite, não do que se passou de dia. Suponho que a primeira pessoa a quem Jesus apareceu foi a sua mãe. Estou convencido disso. E talvez a segunda, não sei, talvez as mulheres ou São Pedro, porque São Paulo diz que São Pedro teve uma visita particular. Ah, sim? Que ele apareceu a Pedro. E agora à noite apareceu a eles todos. Ou melhor, seria todos, se estivessem lá todos. Mas um não estava e por isso não teve chance de o ver. Uma das coisas interessantes é que Jesus, nesta passagem que acabamos de ler, diz 3 vezes: a paz esteja convosco. Ele quer que os que o seguem tenham a paz e sejam gente de paz. E embora eles estivessem cheios de medo e a tremer, e no começo pensavam que era um ghost, um espírito que estava ali, Jesus acalmou-os e disse várias vezes: a paz esteja convosco. Eu acho isso interessante, porque a primeira coisa que Jesus, a presença de Jesus faz, na verdade, é dar a paz. E acho que deu a paz nessa altura, e acho que hoje em dia, quando nós nos abrimos e nos pomos na presença de Deus,
imediatamente sentimos a paz. E, como tu disseste, 3 vezes aqui, ele diz, a paz esteja convosco. Portanto, a finalidade principal dele, não a finalidade principal, mas a primeira finalidade era, na verdade, que eles estabelecessem a paz. E que era uma comunidade cheia de medo. Tinham fechado as portas e estavam cheios de medo. E depois ele diz, recebei o Espírito Santo. Portanto, está em paz, mas agora eu vou-vos dar aquilo que precisais para serdes minhas testemunhas e continuares a minha missão. Recebei o Espírito Santo. É interessante que ele nunca fez isso em vida, enquanto esteve com eles no mundo. Nunca soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E logo no primeiro dia da semana, no primeiro dia de ressuscitado, ele sopra sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E parece-me que ele se acautelou e começou logo a dar-lhes o Espírito, porque senão eles não iam entender. Eles iam ficar contentes porque sabem que ele está em algum lugar, porque ele apareceu e depois desapareceu. Ele anda por aí, mas não sabemos como. Mas, ao dar-lhes o Espírito Santo, parece-me que Jesus quer que eles comecem rapidamente a compreender os mistérios do reino. Aquilo que ele pregou ao longo de 3 anos e que os discípulos não conseguiam entender muito, mas eles agora, recebendo já o Espírito Santo, embora ainda não na plenitude do Espírito Santo, mas já o suficiente para começarem a entender as verdades do reino, penso eu. E nós vemos o efeito de receberem o Espírito Santo, porque falámos já na transformação de Pedro. E quando Pedro estava a falar ao Cornélio, como tu disseste há bocado, ele já tinha recebido o Espírito Santo. Portanto, era um homem diferente daquele homem que nós já falámos aqui várias vezes. E estavas a dizer que Jesus, que talvez lhe apareceu a ele individualmente, e eu estou perfeitamente, não me custa acreditar isso, porque na verdade Deus dá-nos as forças que nós precisamos. E nós sabemos que o Pedro talvez às vezes precisava mais uma certa ajuda do que alguns dos outros. Yeah. E talvez Jesus disse, olha, ele afinal de contas precisa de uma ajuda e vou-lhe dar esta ajuda. Yeah. Eles dizem em inglês, em português seria mais ou menos assim, Deus não chama os qualificados, mas qualifica os chamados. Aqueles a quem ele chama, ele dá-lhes as qualificações necessárias para eles levarem a cabo a sua missão. E se Pedro ia ser o chefe, ele tinha que ter uma infusão de graça grande para poder levar à frente o cargo que Jesus lhe tinha dado. Se ele teve alguns privilégios, não é de admirar, porque a missão dele também era grande. Eu acho, na verdade, que este reino de Deus, isto é uma coisa maravilhosa, não é? Porque vamos ver este grupo de 12 e um ficou pelo caminho. Claro, traiu Jesus, pois eles tiveram que escolher outro para o substituir. Mas vemos este grupo como era um grupo de pessoas que tinham as suas dúvidas e, afinal de contas, foi esse grupo que espalhou o cristianismo pelo mundo inteiro. E vejamos que hoje somos, não sei quantos, talvez 2 bilhões de católicos, ou de cristãos, de católicos. E tudo começou com um grupo pequeno de pessoas, não é? Yeah. Na verdade, se a mão de Deus não tivesse por trás disto, não podia ter acontecido. Yeah. Ele não foi à conquista do mundo com os chefes, os sacerdotes, nem aqueles sábios daquele tempo. Foi com pescadores mal cheirosos, que cheiravam a peixe, e que talvez não se lavavam ali no começo e coisas assim, e foi com esse grupo de gente ignorante que ele foi à conquista do mundo, não é? E temos aqui o exemplo do Tomé. O Tomé que não estava presente e diz aos seus amigos, eu não acredito vocês. Yeah. Eles dizem, nós vimos, e ele diz, eu não acredito, a não ser que ele que venha, e então se ele vier, eu acredito. Yeah. O Tomé, para nós, nesta passagem do Evangelho, ensina-nos muito. E uma das coisas que ele nos ensina é que a gente tem que estar com a igreja. Há pessoas que têm as suas opiniões a respeito de tudo e sabem mais do que a igreja em certas coisas e deixam de ir à igreja e deixam de ir aos sacramentos e essa coisa toda. O Tomé, se tivesse estado com eles,
com os discípulos de Jesus, ele nunca tinha duvidado, porque ele tinha visto e recebido as graças na hora que mais precisava. E ele arredou-se e perdeu a fé. E depois já punha condições para vir para trás. Eu hei de acreditar na Igreja Católica quando os padres forem casados. Eu hei de fazer quando... A gente começa a pôr condições. E parece-me que a maneira mais prudente é aquela da gente querer ver as coisas dentro do coração da Igreja, pelo lado da Igreja. A Igreja tem 2000 anos de existência, nós temos 50, 60, 70 anos e às vezes temos a presunção de que sabemos mais do que a Igreja. E a gente vê aqui um exemplo do que é que acontece quando a gente foge do rebanho, fica fora. Aliás, o leão, o tigre, quando vai atrás das zebras ou quando vai atrás de um búfalo, por exemplo, que são perigosos, ele o que é que faz? Ele procura separar um. E vai atrás do mais fraco, do mais pequeno, do doente, e vai atrás e apanha-o. O diabo faz a mesma coisa connosco. Gosta de nos separar do grupo. Ele aí é mais fácil conquistar-nos. Porque com o grupo, por exemplo, num grupo de búfalos, um leão se vai lá meter, tem que ter muito cuidado. Porque até pode perder a vida também nisso, porque eles ajudam-se uns aos outros e defendem-se. E os cristãos, nós também em unidade com a Igreja, ali é que está Jesus, ali é que tem a garantia da assistência do Espírito Santo, da graça de Deus e de tudo mais. Penso que ele é um grande exemplo para nós. Eu acho que nós temos pouco tempo, temos só mais um minuto, mas acho que às vezes nós não acreditamos na presença ou na existência do demónio, na existência do diabo. E é uma das coisas que o Papa Francisco tem dito muitas vezes. O demónio está bem presente, acautelem-se o demónio. E o que tu disseste está muito bem. E ele não está... Uma das coisas que ele quer é que a gente não fale nele, que a gente não acredite nele, que é para ele ir fazendo o seu trabalho. Aqueles que mais sabem que o demónio existe são aqueles que mais se acautelam e que o demónio mais se inquieta com eles. Bem, caros amigos, segundo domingo da Páscoa, ainda podemos dizer Feliz Páscoa para todos. Jesus ressuscitou. Segundo domingo de Páscoa é também o domingo da misericórdia. O coração de Jesus está aberto para todos. A sua misericórdia não se esgota. Nós às vezes é que não a usamos até tudo o que ela pode fazer. Obrigado pela vossa atenção. Uma boa semana para todos. Boa noite e adeus.